E a existência é algo maravilhoso, né? Eu sempre agradeço as pessoas pela existência. E alguns acham estranho, né? Eu digo assim, olha, agradeço a tua existência e a tua presença. Porque a presença já é algo mais miraculoso ainda, porque significa a existência ao mesmo tempo. E se tu pensar que tempo e espaço são as duas maiores grandezas conhecidas no universo, e a pessoa viver no mesmo tempo, né? Tá ali presente, tempo e existência, é algo incrível. Como é que a gente não vai agradecer isso, né? Nos passa muita gente. Essa dinâmica da gente dar um periodinho por semana nos coloca geralmente com 1000 alunos todos os anos. É muita gente, né? É muita gente. Este vídeo é uma homenagem póstuma ao amigo Rodrigo Pensador, que infelizmente nos deixou nesse último ano, e com quem eu tive a honra de gravar 2 lives que editei e estou postando na memória desse grande cara da filosofia nacional, que, embora numa vida curta, deixou a sua marca e o seu pensamento para todos nós. Então assiste até o final, deixa o like e o comentário, porque vale a pena. Eu tenho bastante dificuldade com nomes, eu não consigo decorar o nome, mas se eu tivesse 100 alunos, eu não tenho dúvida que eu decoraria o nome de todos. Mas mesmo nesse universo de 1000, tem um 100 ali que eu decoro, que eu me lembro, que eu sei o problema que o cara enfrenta em casa, a barra que tem que segurar dentro e fora, eu sei dos sonhos, né? E isso é uma aproximação interessante. Que eu vou dizer que eu tenho melhorado nisso, porque durante muito tempo eu fiz questão de fugir assim dessas desventuras, né? Porque se tu pensa no universo de 1000, se tu vai tomar a dor de 1000, tu não dorme de noite, né? E aí, nós, professores, também temos que cuidar da nossa saúde física e mental. A gente tem que nem eu falei, reconhecer o nosso limite. Kant, ó, a imagem invertida sempre me engana. Kant diz, né, quando tu delimita, né? Quando tu delimita, tu conhece mais. Então, primeiro tu delimita o conhecimento. Então, a tua percepção, tu se delimita e tu trabalha dentro dessa delimitação. O próprio Kant também diz outra, né? Por que eu carrego o Kant aqui? Kant diz sapere aude, que é uma expressão em latim que ela significa ousa saber, ela significa pense diferente, ela significa faça diferente. Então o sapere aude aí ainda faz parte da vida do professor, aquele que realmente quer fazer a diferença na sociedade, porque por que governos como o atual, né, que eu já critiquei, e não vou cansar de criticar enquanto estiver errando, não vi acertar na parte de educação. Se vier acertar, pode ser até que eu teça um elogio, mas por enquanto eu não vi. E esse governo aí, por que ele reclama tanto, ataca tanto os professores, fala tão mal dos professores, etc? Porque ele sabe que o professor, embora ali pequenininho naquele microcosmos, ele tem um poder de transformar a sociedade. E ao transformar a sociedade, né, ameaça o status quo e ameaça o poder desses poderosos, que são poderosos justamente por qualquer motivo, menos pela capacidade de realmente estar lá gerindo, né? Porque se tivessem essa capacidade, não temeriam o trabalho feito em sala de aula. Eles temem porque sabem que se o professor ensinar o aluno a ser mais, a fazer mais, ele não vai querer um governo tão menos, que sempre dispõe tão menos lá em cima. Isso já é um histórico muito acirrado na história do nosso país. Eu acho que agora essa atual gestão federal, né, ela mostrou para as novas gerações, inclusive para mim e para tu, Rodrigo, o quanto o passado era ruim, né, porque era uma educação que não era para todos. A maioria não tinha nada, inclusive. Até tinha uma excelência para 1 ou 2, né? Mas isso não nos serve, porque se for para poucos, para mim não me serve. Eu quero para todos, se não for para todos, eu nem quero. E isso é todo um dilema, né? Porque quando a gente vai... uma das escolas que eu trabalho é uma escola de periferia, numa zona de conflito, tá? É uma região pobre, sim, mas a pobreza nem é o maior problema ali, aquela de conflito. Dentro de uns maiores bairros aqui de Porto Alegre, ela fica numa rua que divide entre a facção A, B e C, entendeu? Então ali, eu me lembro que teve um ano que a guerra estava deflagrada, teve até uma situação que o tiro entrou pela sala do jardim de infância e estourou no lado do quadro negro, só que a professora estava com os alunos junto com a parede ainda, graças a Deus,
E era um ano, aí a polícia chegava, como é que a polícia chegava? De carro blindado e helicóptero dando tiro de cima para baixo, né? Então, por exemplo, não tinha nem a situação daqueles alunos ali de se sentir, chegou a polícia, a gente está seguro. Não, chegou a polícia, todo mundo no chão dentro de casa. Imagina, né? Imagina para a classe média que, chegou a polícia, estou seguro. Daí, não, a realidade completamente diferente ali daquele aluno. E um dos trabalhos que eu faço, também é um pouquinho diferente, que é a gente trabalha Wittgenstein, e aí faz o abecedário, onde eles inventam palavras, né? E naquele ano, em todas as turmas, teve alguma coisa de helicóptero. E eu me lembro um aluno que fez assim, helicópterofobia, né? E daí o desenho que ele fez, explicaram um helicóptero da polícia matando uma família embaixo, né? Nossa. E aí, nesse ano, quando eu comecei o campeonato de filosofia baseado em Harry Potter, inclusive quando a gente estava assistindo o filme do Harry Potter, teve tiroteio, né? Só que a sala, a sala do multimeios, né, a sala de coisa, era considerado o bunker da escola. Eu disse, não, porque ela é parede dos dois lados. Não, fica todo mundo tranquilo aí e tal. O filme passando normalmente. Aquele ano, o campeonato foi a melhor experiência entre todos os outros anos que eu tive. Porque eles fizeram questão de se desligar do mundo de merda que realmente eles estavam vivendo, que viviam, para abraçar aquele esforço ali da aula diferente, né? Então, assim, foi muito recompensador. Porque tem outros anos que a turma demora um pouquinho mais para entrar no clima do campeonato, tem outros que eles brigam ali entre si. Naquele ano foi tudo perfeito. E eu, por mais que eu seja um cara assim, né, eu não uso terno roxo nem entro rebolando na sala de aula. Se eu tivesse o Rebolation, eu faria. Então eu não faço. É muito mais pela capacidade do Molation que qualquer outra coisa. Mas eu, quando vou no campeonato, eu vou aqui, eu vou com o meu pullover, eu vou com o meu cachecol da Sonserina, porque eu sou Sonserina, tá? Sonserina não é do mal, Sonserina é de quem é ambicioso, de quem quer mudar as coisas, de quem quer liderar, de quem quer estar na frente, de quem não quer ser herói, né? Essa coisa de ser herói é muito Harry Potter aí. Não, eu quero um mundo melhor para todos. E o que eu puder fazer para isso é isso. Essa ambição é grande. Então, eu sou Sonserina, levo a minha varinha, levo o meu chapéu, né? E isso já muda tudo, entendeu? Porque no resto do ano eu não faço isso. Então, quando eu faço isso, já marca uma diferença. Você lembra que no início eu falei, né? Essa geração nova, eles esperam muita novidade, muita diferença e tal. Não que isso realmente seja importante, seja necessário, mas se tu quiser realmente se conectar, criar um vínculo, como tantos falaram aí na pandemia, é essencial. Rodrigo, eu vou começar a pergunta já respondendo, né? Mas a gente falou muito dos professores aqui. E agora a gente vai falar do governo. O que os governos podem fazer nessa transformação, né? Eu, particularmente, acho muitas coisas, e já que eu sou um postulante aí, a vereadora, inclusive, estão na minha plataforma de governo. Primeiro, eu acho que tem que ter um investimento massivo lá na educação infantil, né? Que a educação infantil, ela ensina os conceitos de humanidade, de tu respeitar o próximo, né? Como isso? Né? A fila ali, as noções de higiene, as noções de coletivo, a ensinar que o mundo é maior do que o seio familiar, que se a família é ruim, tem a escola lá, tem a sociedade, tem todo um amparo por trás, a ensinar que se a família dá toda a liberdade e conforto do mundo, o contrário também, né, que lá fora não é bem assim, que tem pessoas diferentes que não vivem essa realidade, coloca o humano em contato com o humano. Então, primeiro, investimento massivo em educação infantil, né, com vagas para todos. Porto Alegre hoje, Rodrigo, não sei como é aí em Curitiba, mas faltam 9.000 vagas para educação infantil, tá? Por que faltam todas essas vagas? Porque a prefeitura não dispõe e uma creche aqui em Porto Alegre hoje está custando, em média, R$800. Então, para uma trabalhadora que ganha 1.000, se ela tem 2 filhos, ela prefere deixar o emprego e ficar cuidando das crianças em casa, né? E aí se perde todo um processo educacional que é muito importante, que nos países ricos e desenvolvidos é feito, e que as famílias ricas e desenvolvidas fazem. E aí essas crianças já entram no ensino fundamental perdendo em relação às famílias das classes
desenvolvidas e dos países desenvolvidos. Então a gente já entra perdendo no jogo da educação, né? E vai impactar na questão da alfabetização, etc, etc. Então é a primeira parte. A segunda parte, tá, é a educação em tempo integral. Se lembra? Primeira fala que eu falei, o aluno fica 4 horas na escola e 20 fora por dia. E ainda encontra um professor de filosofia, sociologia, 1 horinha só na semana. Isso tem que mudar. Né? Então a gente precisa, como é nos países desenvolvidos, no mínimo 6 horas por dia de aula e de preferência 8 horas. Né? De preferência 8 horas aí de escola. Por quê? A educação integral, sim, ela tem que ser profissionalizante, ela tem que ser laboratório de aprendizagem para melhorar o desempenho dos alunos, porém não só isso. Ela tem que ser humana. Ela tem que ter música, ela tem que ter esporte, ela tem que ter arte, e não tem que ser assim, ó, daí me desculpem, que eu conheço ótimos educadores sociais, maravilhosos educadores sociais, mas eu acho interessante que o contraturno, o professor titular, esteja presente. E esteja presente participando do clube de música, do time de futebol, da oficina de dança, sabe? Para justamente ter um contato diferenciado ali com os alunos, né? Então, investimento massivo na educação infantil, educação em turno integral, tá? E o terceiro ponto que eu acho que governos deveriam fazer, tá? Também, é dar mais autonomia para as direções das escolas, tá? Para que essas possam usar a verba de acordo com a necessidade de cada escola. Uma cidade como... Eu dou aula em 3 escolas em Porto Alegre. As 3 são completamente diferentes. Porém, o orçamento vem engessado. E às vezes uma escola que precisa tocar vidro, porque ela fica em cima do morro, o vento estoura o vidro, ela não pode, porque não tem orçamento para isso. Porque o orçamento vem por uma questão que aquela escola ali não necessita, né? Porque é feito assim, todo engessadinho para toda a rede. Então, não, as escolas têm que ter mais autonomia, os diretores têm que ser valorizados em todos os sentidos, financeiros e treinamento. Né? Eu acredito na gestão democrática, o diretor tem que ser eleito. Sabe por quê, Rodrigo? E todo o meu público que está assistindo. Porque não existe democracia dentro de casa. Dentro de casa, o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, é que manda e pronto. Quando eles vão trabalhar numa empresa, não existe democracia dentro da empresa, o patrão que manda e pronto. Então, o único lugar para a democracia ser ensinada na prática é na escola. Então, o diretor tem que ser escolhido. Porém, ele, ao ser escolhido, ele tem que ter curso, ele tem que ter treinamento, ele tem que ser preparado para a gestão. Né? E, por enquanto, isso não é feito na maior parte dos lugares. Tem que começar a ser feito. Então, educação, gestão, turno integral. Esses 3 pilares são os governos. Nós, professores, não podemos fazer isso. Se eu me torno diretor e quero ter autonomia e começo a fazer as coisas, eu posso ser preso. Mas, geralmente, pode perder o cargo, é mais provável. Nunca ouvi falar de um diretor ser preso, mas já de vários que foram perseguidos, perderam cargos, tiveram diversas complicações, por querer fazer um trabalho a mais. A gente não pode disponibilizar mais vagas lá nas creches também, não tem como fazer isso, e a gente também não pode começar o turno integral por conta. Então, isso é governo, né? Isso é governo. E eu passo a bola, então, aí para ti, Rodrigo, e para ti, o que governos podem fazer nessa transformação da educação? Pois é, já que você falou na questão mais local ali, específica, né, no municipal, eu vou pegar mais no âmbito federal, porque eu acredito que a federalização da implementação de um plano de Estado e não de governo... Também sou favorável à federalização. Fiz uma live já sobre isso e recomendo quem quiser assistir. Fechou. Maravilhoso. Aí, ó. Já vão rever lá se alguém perdeu algum ponto aqui ou não entendeu o que a gente está falando. Então, a federalização, ela cria, de certa forma, um engessamento e uma obrigatoriedade dos estados e municípios também, né, poder desenvolver essa política que não vai ficar limitada, por exemplo, só na cidade de Porto Alegre, por exemplo. Outra coisa que eu acho bacana, então, além dessa política de Estado, que não dependa, por exemplo, da vontade do governo X ou do governo Y de entrar e tirar isso, né? Criar, por exemplo, um mecanismo de padronização que fique estável isso, que cada vez mais
evolua as políticas públicas de educação, o que eu acho fundamental, Fábio, eu não sei se você já chegou a pensar sobre isso, é mudar, já que você falou em democracia, nós vivemos muito pouco a democracia e eu não sei se existe algum país do mundo, se você souber, me fale, porque eu desconheço, tá? Que escolhe ministros e secretários. A nossa democracia é tão limitada, Fábio, porque veja, então vamos lá. Aqui em Curitiba também nós estamos já... A Alemanha é o que mais chega perto disso, mas ele envia uma lista e aí o primeiro-ministro que escolhe, né? O ministro da Educação dentro dessa lista que foi emitida pelos professores aí dos diversos níveis. E perfeito. Daí, claro, em educação, assim, a Alemanha é uma puta referência. Embora o sistema alemão tenha as suas críticas, ele em certas medidas é conservador, passou pelo Hitler e não mudou a forma. O sistema alemão tem uma questão que é o seguinte, né? Imagina só se propõe isso no Brasil. Eu não sou favorável, mas a Alemanha trabalha assim há 300 anos, né? Tu termina o ensino médio na Alemanha e a tua nota decide se tu vai para a faculdade ou tu vai para o curso técnico. E se tu não tem a nota no ensino médio, tu não vai para a faculdade. Tu vai poder fazer faculdade depois dos 25 anos, fazendo daí um vestibular. Mas até os 25, tu fica impedido de fazer faculdade se não tiver a nota no ensino médio. Tu é obrigado a fazer o ensino técnico. O que acaba, né? A Alemanha tem uma grandíssima mão de obra técnica. Muitas cooperativas, muitas fábricas, muita indústria, né, nesse sentido. E a ciência e a filosofia alemã é prejudicada? Bom, em hipótese nenhuma, né? Filosofia alemã, não precisa falar nisso. Só que é um sistema muito criticado, porque literalmente ele cerceia ali a liberdade, mas tem aí um pouquinho mais de escolha nesse sentido, né? Tem um pouquinho mais de respeito à posição do ministro da Educação, tá? A posição do ministro da Educação no Brasil é piada, e hoje é piada de mau gosto. E seguindo, então, a tua fala, Fábio, qual que é a minha proposta? Né? É radicalizar a democracia. Então, vamos dar um exemplo. Estamos no âmbito municipal, as eleições pleito municipais agora. Então, quem que vai escolher, por exemplo, que vai colocar numa lista os possíveis nomes para secretário de educação? Os especialistas em educação. Professores, as pessoas que são formadas, a academia, a universidade, a faculdade, no âmbito estadual, né? O Conselho Estadual de Educação deve se reunir com os professores e fazer um plebiscito ou alguma coisa nesse sentido para que escolham, então, os secretários de Estado. E assim também na federação. Deve ser feito isso, porque a gente escolhe o prefeito, a gente escolhe o governador e o presidente, mas quem que vai governar a pasta das áreas específicas são os ministros ou os secretários. Ou seja, quem menos governa é o que a gente somente escolhe. E quem de fato governa são os secretários e ministros, a gente não escolhe. Então, assim, e isso, Fábio, para quem não é hipócrita, seja da direita ou da esquerda, vai concordar com isso. A própria direita fala, não, temos que escolher nomes técnicos, vamos acabar com o toma lá da cá, os governos anteriores. Então, pronto, vamos fazer isso. Né? Vai agradar os educadores, agradando os educadores, o próprio governo leva a moral nisso, evita-se greves, evita-se defasagem, tanto no âmbito da educação como na saúde e outros problemas, né? Como a gente está vivendo na pandemia, você imagine se os especialistas na área da saúde pudessem escolher o nome do ministro. Né? Sei lá, cria uma lista tríplice, não sei, mas enfim, que o critério seja técnico. Como que um presidente vai ter conhecimento técnico para dizer qual que vai ser o melhor nome para a saúde ou para a educação? Né? A gente sabe que governos que têm uma certa competência já têm uma dificuldade, você imagina esse governo, né, com toda a má fé do mundo, que se dispõe aí, né, a só desestruturar e acabar com a própria república. Então fica muito difícil isso. Né? Às vezes o trabalho de uma década de governo anterior, você acaba colocando em risco, em um ano, um governo incompetente, mesmo assim eleito democraticamente. Então a nossa democracia ela é muito capenga ainda, nesse sentido. E pode se aprimorar. Por que eu vejo como base isso que eu falei, Fábio? Porque não adianta a gente querer mudar a educação a partir de secretaria municipal ou estadual, sendo que o critério de escolha já molda e direciona uma deformação, né? Porque hoje, desculpa, a nossa democracia, a nossa república, ela é muito falha.
ela sofre uma corrupção na base justamente por essas brechas que impossibilitam os nomes mais técnicos serem escolhidos. Então, o que acontece? Eu, como presidente Bolsonaro, vou lá, coloco o nome do DEM para ministro da Educação, porque aí eu tenho o centrão na minha mão para votar os meus projetos. Ou seja, acaba se trocando uma ideologia, um projeto de Estado que beneficiaria o bem comum a todos, como nós defendemos, nós enquanto socialistas, para o quê? Para viabilizar uma política individualista, né? Onde, segundo o próprio Maquiavel, dizia, os fins justificam os meios. Essa política que, infelizmente, impera. Então, se a gente não mudar a organização da gestão do Estado, nada disso vai ser possível viabilizar lá na ponta, né? Não adianta eu querer um remédio para tratar doença que seja de primeira linha, sendo que eu não tenho médicos capacitados, ou que eu não tenha um nome criterioso para que escolha médicos que tenham uma competência técnica à altura, para saber diferenciar um remédio X do remédio Y. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!